Dentre os inúmeros temas que a Bíblia Sagrada aborda, existem alguns que têm um tom de mistério, onde parece que uma verdade oculta está por trás dos versículos bíblicos que, ainda que já tenhamos os lido várias vezes, detalhes sempre nos escapam. O livro do Gênesis é com certeza um dos livros que gera esse tipo de situação, principalmente no que diz respeito aos primeiros capítulos, que é onde se narra a criação dos céus e da terra e a criação do homem e da mulher. E é justamente na criação do primeiro casal onde encontramos aquilo que é para alguns um dos maiores desconexos do Gênesis. Por causa de uma aparente discrepância entre o que é narrado no capítulo 1 e no capítulo 2, que muitos têm encontrado que parece ser um segredo que tanto o judaísmo como o cristianismo têm tentado fazer cair no esquecimento. Estamos falando de Lilith, aquela que teria sido a primeira mulher de Adão e que foi criada junto com ele, diferente de Eva, que foi criada apenas depois. Ficou curioso? Então seja bem-vindo ao canal Reflexão Bíblica. Este será o tema que iremos abordar neste vídeo e que iremos tentar, sob a luz da própria Bíblia, desvendar se Lilith de fato existiu e se ela foi mesmo a primeira esposa de Adão e não Eva. E se você gostar desse tipo de conteúdo, desde já peço que se inscreva no canal, ative as notificações e curtam o vídeo. A história de Lilith, para aqueles que acreditam que ela foi a primeira mulher de Adão, começaria no Gênesis, capítulo 1, versículo 27, que diz: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Conforme esta narrativa bíblica, entende-se que homem e mulher foram criados juntos, isto é, no mesmo dia, algo bem diferente do que é dito no capítulo 2, onde claramente vemos Adão ser formado primeiro e depois Eva. A dúvida então que fica é: onde foi parar a mulher do versículo 27 do capítulo 1? Por que ela não permaneceu com Adão? Por qual motivo foi preciso criar outra mulher para o primeiro homem? Conforme o que se relata sobre Lilith, o problema começou quando, no momento da relação sexual entre Adão e ela, Lilith teria se negado ficar por baixo de Adão, querendo assim uma posição de igualdade com o homem e não de submissão. Este seria inclusive um dos motivos para os judeus quererem fazer com que a figura de Lilith caísse em esquecimento, visto que eles viviam em uma sociedade patriarcal, onde os homens eram quem ditavam as regras e as mulheres teriam simplesmente que se subordinarem a elas. Portanto, a ideia de que a primeira mulher teria se rebelado contra o homem causaria um certo constrangimento. Ainda segundo os relatos que fazem sobre ela, depois de se negar a deitar-se por baixo do homem, acabou voando para longe e mesmo Adão orando a Deus para que anjos fossem buscá-la de volta, ela se negou a voltar. Por isso, Lilith teria sido castigada a sofrer 100 abortos por dia, passando a ser vista como uma espécie de demônio do Mar Vermelho. Ela também seria a esposa de Lúcifer, com o qual planeja vingança contra Adão, que agora estava com a nova esposa, no caso Eva. Lilith se disfarça de serpente e engana Eva, fazendo-a comer do fruto proibido. Dependendo da versão bíblica, podemos encontrar o nome Lilith textualmente no livro do profeta Isaías, capítulo 34. Porém, conforme novas versões da Bíblia foram surgindo, o nome Lilith neste texto foi sendo substituído por coruja, o animal noturno. Lilith também é encontrada dentro da cultura babilônica e é vista como um demônio feminino que causa a queda dos homens através da sedução. Neste papel, ela é associada à lua, ao adultério, ao aborto e doenças sexualmente transmissíveis. Conforme a passagem do livro de Isaías, Lilith é citada como uma espécie de divindade pagã, dentre as que a cultura babilônica venerava. No texto em questão, o profeta está falando sobre o juízo de Deus contra as nações, dentre as quais a Babilônia está inclusa, e de como elas irão sofrer este juízo. Vale lembrar que o profeta Isaías profetizou vários anos antes de Israel ir para o cativeiro na Babilônia. Contudo, ele já tinha conhecimento sobre a cultura e as divindades pagãs que haviam lá, e durante seu ministério ele falou tanto sobre o cativeiro como também sobre o seu fim.
Quando Lilith é citada, ou coruja, ou animal noturno, dependendo da versão bíblica, é apenas representando estas nações e suas crenças pagãs, que, independentemente de qual sejam, iriam sofrer as consequências do juízo divino. Ao longo do capítulo, outras figuras são citadas como o sátiro, que seria uma criatura metade homem e metade bode, dragão e até unicórnio. São apenas figuras que representam estas culturas pagãs e que, se fossem ser vistas como personagens literais do texto bíblico, não somente Lilith existiria, mas também todos estes outros seres exóticos que são citados, o que claramente não é o caso. Por isso, o texto de Isaías não prova a existência de Lilith como um ser real, mas apenas aponta ela como sendo uma das inúmeras criaturas do folclore dos povos do mundo antigo. Então, a única questão que fica no ar, por assim dizer, seria a mulher de Gênesis capítulo 1, que seria Lilith, e a do capítulo 2, que seria Eva. Na verdade, existe outro texto na Bíblia que poderia apoiar essa eventual contradição. A passagem está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e versículo 13, que diz: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Para aqueles que amam teorias da conspiração e que só leem a Bíblia procurando apenas um álibi para dar razão aos seus preconceitos e não para entender de fato o que a palavra diz, vem nesse texto uma comprovação de que Lilith realmente existiu e de que Eva teria sido a segunda mulher de Adão, que foi criada depois dele. Contudo, toda essa especulação sobre uma contradição nos textos ou uma verdade entre linhas que tentam esconder não passa de produto de uma leitura desatenta e de uma falta de esforço para tentar entender as palavras do texto. A verdade é que sim, primeiro foi formado Adão e depois Eva, mas isso não significa que no capítulo 1 do livro de Gênesis, a mulher que aparece lá não seja Eva. Existem aqui dois verbos que, ainda que sejam sinônimos, têm diferenças que, ao entendê-las, vai trazer luz sobre o assunto. No capítulo 1, o verbo que é usado é o verbo criar, que basicamente significa fazer algo surgir do nada, coisa que apenas Deus é capaz de fazer. Já no capítulo 2 do Gênesis e no capítulo 2 da primeira carta de Paulo a Timóteo, o verbo usado é formar, que significaria criar a partir de algo que já existe. Sendo assim, no capítulo 1 do Gênesis, Deus criou o homem e a mulher, e no capítulo 2, Deus os formou. Enquanto que na primeira etapa Deus criou a parte imaterial do homem e da mulher, ou seja, o espírito, no capítulo 2, Deus cria a parte material deles, isto é, o corpo. Então Deus criou o espírito dos dois juntos, mas o corpo deles o Senhor formou de forma separada, primeiro o homem do pó da terra e depois a mulher da costela. Sendo assim, não existe nenhuma contradição ou teoria que tente esconder um mistério bíblico sobre uma outra esposa de Adão. O que ocorre é que, infelizmente, muitos preferem rejeitar a verdade bíblica por achar simples demais ou comum e vão se aventurar em teorias e conspirações, achando que estão se aprofundando na verdade, quando o que estão fazendo é o exato oposto. Devemos nos apegar à verdade divina e entender que, mesmo quando parece ter alguma contradição, o erro não está no autor divino, mas talvez no escritor humano ou em nós, leitores também humanos e limitados, seja por falta de algum conhecimento extra que nos ajudaria a entender coisas que parecem confusas, ou porque preferimos acreditar em coisas fantasiosas e que mexem com nossa imaginação ou coisa do tipo. Que este vídeo tenha trazido luz sobre este assunto e que você tenha sido edificado através dele. Se você gostou, compartilhe e deixe seu like para ajudar no trabalho do nosso canal. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a sua vida.